Boa noite. Estamos iniciando a nossa transmissão hoje, dia 19 de fevereiro de 2024. Normalmente começamos com aquela vinhetinha chata, né, Cassandra e Dr. Robson? Mas hoje nós vamos começar com uma vinhetinha um pouco diferente, criada pelo nosso TI, o Dr. Igor, aliás, o Igor Daniel Freitas. Então vamos a ela, vamos presentear aí o Igor e iniciar com a nossa vinheta. Tá aí. Vamos continuar nessa vinheta, porque, afinal de contas, é um cenário novo. Boa noite, doutor Geoffrey Caldas. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, doutor Carlos Schneider. Boa noite, nobre colega. Desculpa. Robson Ramos. Boa noite. Desculpa. Perdão. E a portuguesa mais brasileira de todos os tempos, que se encontra, que abrilhanta a nossa live. Cassandra Maria. Hoje estamos iniciando a nossa transmissão, conforme já falamos, com um novo jingle, nova vinheta, o que nos traz um pouco de sair fora daquela marcação de tempo de 30 segundos. Acho que isso aí já passou e vamos começar a criar uma identidade da própria ANAB. Para prosseguir, iniciamos agora, quando são 20 horas e 6 minutos, saudando os nossos presidentes regionais, nossos suplentes, internautas, advogados e advogadas de todo o Brasil. Essa transmissão também vai ao ar pelos canais do Twitter, além do YouTube, e reproduzido no Instagram, e também no Rumble, que será retransmitido. Queremos dar, inicialmente, algumas notícias rapidinhas aí, que são de interesse dos nossos inscritos, envolvendo principalmente a questão da emissão das novas carteiras dos inscritos. As novas carteiras que estão vencendo e os novos inscritos, né, que estão requerendo a sua carteira. Então, a emissão e a remissão das carteiras da ANAB será realizada a partir desta semana, ok? Para posterior remessa aos seus inscritos e respectivos domicílios informados na filiação. Lembramos aos advogados e advogadas, importante que se cite isso, ao encaminhar as fotos para a impressão da carteira, para fins de inserir essa foto na própria carteira, que elas sejam encaminhadas via arquivo JPEG, e não em PDF, como muitos mandam. Principalmente quando é encaminhado aquele expediente que diz condições de filiação, ali constam todas as características, tipo formato do arquivo, como ficha de filiação, diploma, certidão negativa criminal estadual e federal. Isso tudo vem em PDF, exceto a foto. A foto tem que vir em formato JPEG, porque o sistema de impressão não reconhece a figura em JPG. Ok? E com relação à nossa ação civil pública, curioso que ela foi ajuizada pela ANAB e tramita na terceira vara civil da seção judiciária de Brasília. Aguarda a manifestação das partes. As partes ré. A União Federal foi citada em 13 de 12 de 2023, cujo prazo era de 30 dias para a resposta sob pena de preclusão e presunção de verdadeiros os fatos alegados pela autora, que é a ANAB. O rito segue. O MEC também será instado a se pronunciar. Então, só para mostrar para os nossos internautas, vamos aí compartilhar a tela com a matéria. Vamos ver aqui. Aqui. Aí, para quem quer ver, a citação do endereço citado da União Federal, né? Prazo aqui, como vocês podem ver, é de 30 dias, né? Como diz aqui no final, 30, dá para ver aí na tela, né? Dr. Robson? Dr. Robson?
Oi, doutor. Ampliando a tela, dá para ver sim. Tá, vamos ver se eu consigo ampliar. Quando eu amplio a tela aqui, aí eu consigo ler. Mas no modo normal... Mas, de qualquer forma, está ali, a finalidade, citar os réus para oferecer ampliar a tela, dá para ver. É isso. Então, aqui está bem caracterizado. E depois, dadas as condições de preclusão, presume-se verdadeiros fatos alegados pela autora. Como já foi... Olha a citação, 13 de dezembro de 2023. Portanto, para mim, já mais do que precluiu o prazo dos 30 dias. Até agora, nada veio aos autos que pudéssemos dizer que a União Federal respondeu. Então, agora, possivelmente, o MEC, que também deve ter sido citado, né, para que se pronunciasse, e também não respondeu nada. Então, é assim que funciona o judiciário, a res pública no Brasil, doutores e doutora. Então, nós estamos realmente numa encruzilhada sem precedente na história do país, para onde vamos ir. E isso me parece que terá um fim muito em breve. A leitura que a gente faz é isso. Então, dentro dessa premissa, a ação civil pública está em curso. E o que ela discute? A aplicação da Lei 12.605, cujo artigo 1º requer a emissão ou remissão dos diplomas, está no artigo 2º, contendo a flexão de gênero do formando e do formado e da formada, a profissão e o grau obtido. Todo mundo sabe que o curso de Direito não forma padeiro, motorista de Uber, nem odontologista, e muito menos contador. O curso de Direito forma advogados, que é o núcleo da questão. E quando se fala no núcleo da questão, se fala do diploma em si, que deve retratar fielmente aquilo que o acadêmico foi buscar na universidade. Buscar a formação profissional. Isso está explícito muito bem também no artigo 48, a qualificação profissional do curso de Direito para a formação de advogados. Aqueles que ainda insistem em dizer que o curso de Direito não forma advogado é realmente algo que precisa começar a ser rediscutido. É a mesma coisa dizer que o comunismo dá certo em todas as partes do mundo, né? O comunismo é bom com o dinheiro dos outros. Depois que termina o dinheiro dos outros, o próprio já está muito bem guardado. É isso, né, Cassandra? Depois nós vamos falar sobre isso. A ação civil pública até foi essa. O site da NAB continua dioturnamente em construção. Houve muito dano causado pelo técnico anterior, né? E que precisa ser reparado, uma vez que o Josué, hoje, tem se debruçado quase diariamente sobre a reconstrução do site e que tem também a consequência de dilação de prazo dispostos para as ações propostas pela NAB. E todo mundo sabe quais são essas propostas. Inclusive, uma delas é buscar a nossa famosa parceria com os tribunais. O acompanhamento, atualizações de dados pessoais de cada advogado e advogado no site da NAB também já está disponível. Os inscritos devem acessar o site da NAB, o ícone atualizações, verifiquem seus dados e, havendo inconsistências, contate com a doutora Leonice, pois ela está com o linkzinho do WhatsApp dela para poder auxiliar quem tiver dificuldade. E ela prestará, obviamente, todo o suporte para a atualização. Os advogados e as advogadas inscritas no CNA, que é o Cadastro Nacional dos Advogados, consultando os dados e havendo qualquer inconsistência com os dados ali apresentados, proceda do mesmo modo como foi falado no item anterior. A participação de cada um nesse processo de aperfeiçoamento de dados e a atualização de dados ameniza muito os trabalhos da Diretoria Nacional. Como somos todos voluntários, nossa missão é emprestar a maior eficiência e avanços analisados, estudados para alcançar os propósitos da entidade associativa. Portanto, é importante que cada um acesse o site, acesse a atualização de dados, quem tiver com a carteira, e faça a sua atualização. É muito importante isso para o próximo passo. Dados equivocados, dados errados, continuarão errados lá no CNA.
Agora, meus nobres doutores e doutoras, lembro de uma frase que disse o nosso presidente Bolsonaro, aspas, como é fácil implantar o comunismo no Brasil. Será pelo tamanho continental do país? Pelas regiões díspares? O que levou e o que leva as pessoas a apoiarem uma doutrina que não deu certo e não dará certo nunca em lugar algum do planeta? O tema de hoje é exatamente esse. Que rumo o país está tomando? E se de fato o que vemos é a verdade? Convidamos para esse debate de hoje, além da interação com os nossos internautas, para que integrem esse seleto e importante debate a partir da visão de mundo. Estão conosco o Dr. Robson Aparecido Ramos, Dr. Jofre Caldas. O Dr. Robson Aparecido Ramos é constitucionalista, né? É mestre em direito constitucional. Inclusive, tem nos dado grandes suportes na área da construção de peças jurídicas que nos emprestaram também a solidez das ações. Dr. Jofre Caldas, também é um advogado, nosso diretor de comunicação social da ANAB da Bahia, e na pessoa do Dr. Jofre Caldas, cumprimento o Dr. Fábio, a doutora Alicia, a doutora Cacirley, que integram a diretoria da ANAB. Eu acho que me falha a memória, tem mais 2 integrantes da ANAB da Bahia, não lembro agora. Mas sintam-se todos abraçados por todos nós. A doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada, presidente regional da ANAB de São Paulo. A Cassandra, a doutora Cassandra Marie, sempre é uma honra tê-la conosco, Cassandra. Ela é psicóloga forense, faz grandes análises políticas nacionais e internacionais, com a sua participação especial a partir, não sei se você está na França ou está em Portugal hoje, Cassandra, depois você nos conta. Portugal, olha só, ora está na França, ora em Portugal, que maravilha, né? Que maravilha, temos a visão de mundo, e isso é importante, nós não somos uma ilha isolada. Dr. Maurício Rabelo, advogado, diretor de comunicação social, daqui um pouco também estará conosco, e este mediador que vos fala, Carlos Schneider, advogado, presidente nacional da ANAB. Para iniciar o nosso debate de hoje, Dr. Robson... o Siri está se metendo em nossa conversa aí. Dr. Robson, boa noite. Boa noite, Dr. Carlos, Dr. Jofre, Cassandra e nossos colegas internautas. Espero que hoje tenhamos uma excelente live, porque o tema é importante. Com certeza. Aliás, os nossos internautas são a nossa razão de estarmos aqui todas as segundas-feiras, né? Nossos advogados, nossos internautas. Aliás, muitos também participam do nosso encontro aqui, em razão da participação da Cassandra também. E para quem não sabe, depois eu vou pedir para a Cassandra falar para nós um pouco da revista da Soberano Veritas. Cassandra, boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, meninas, boa noite. Só estamos à espera do Dr. Leonice, assim não me sinto tão sozinha, não é? Mas daqui a pouco ela está aí. Sim. Fevereiro tem sido um mês, assim, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Esta semana ainda mais, parece que temos uma sopa de legumes, de toda espécie de legumes acontecendo. É da direita, é da esquerda, é do meio, é de tudo. Incluso agora temos Israel, nisso temos... Deus, parece que a coisa virou da cabeça para baixo. Maravilha. Doutor Jofre Caldas, meu irmão, boa noite. Boa noite a todos os internautas, que é a razão do nosso viver dessa live, né? Dr. Robson Aparecido, que não está presente no momento, doutora Cassandra, reforçando a portuguesa francesa mais brasileira que nos abrilhanta nessa live, doutor Carlos Schneider, doutora Leonice e doutor Maurício Rabelo, que os dois estão por vir ainda, com toda certeza. Daqui um pouco estão aí. Cassandra, você falou há pouco um detalhe interessante. Questão de Israel. Não tem nada aí para tapar algum buraco aí que foi deixado por um certo deputado que disse que alguém venceu eleições com 39% dos votos. Está estranho isso aí, não parece? O que está me chamando a atenção que isso está sendo feito proposital para desfocar de alguma coisa.
Então, está tirando o foco, mas de que exatamente? O que eles estão tentando tirar o foco a todo custo? Agora, uma coisa nós sabemos, que aí eles estão pedindo o impeachment de Lula sobre esse fato. Bom, para eles, Lula já não é necessário. Entende? É o que eu falei hoje. Se ele não é necessário, e se houvesse um impeachment, aí nós temos o vice assumindo. Só que o vice assumindo para nós não é, porque aí fica mesmo, mas pior, não é. Então, para quem é o interesse que isso aconteça? É o que eu perguntei hoje. Qual é o interesse de haver esse impeachment para o vice assumir? Entende? Agora, eles estão escondendo o quê? O outro falou que Lula só tinha 39% da aprovação dos votos? Pode ser. Temos presos às soltas. Temos um evento dia 25. Então, tem tanta coisa. Teve o Chris Smith que esteve no Brasil. Me entende? Então, tem muita coisa acontecendo. E o Blinken chegando. O Jeremy Blinken está chegando para o G20. Só que nós sabemos que o Blinken não tem nada a ver com o G20. Tem a ver com... Sempre, lembremos quem é o Blinken. O Blinken foi quem abertamente, indiretamente, mas eu falo diretamente, ameaçou Jair Bolsonaro de não disputar os resultados das eleições. Então, ele está aqui para o G20, mas G20, não. E agora a Justiça também manda arquivar um processo que havia sido instaurado contra o Bolsonaro por atos antidemocráticos, daqueles atos antidemocráticos, inclusive do 8 de setembro, 8 de janeiro, que todo mundo acha. Então, narrativas após narrativas estão caindo por terra. Então, me parece que isso está começando a criar um desconforto muito grande no ambiente político internacional, né? Porque todo mundo sabe o que aconteceu. Quando eu fiz aquela pergunta ainda ao desembargador que participou do nosso evento em Canela, se as eleições já haviam terminadas, lembra que ele falou, né? Lembra que ele falou. Doutor Robson, essas fugas que acontecem no norte do Brasil, principalmente em Mossoró, e mais 17 detentos lá no Piauí, isso não te parece estranho? Algo nas vésperas de um evento tão grande, tão gigantesco, como esse que vai acontecer dia 25? Eu não teria, na minha opinião, eu não colocaria isso como algo político, mas como um problema de má administração do país de modo geral. O Brasil ele vive sucateado, tudo está sucateado. E até o sistema carcerário também está, inclusive esses de segurança máxima, né? Então, isso é uma falência do sistema. Então, o que a gente vê com essa fuga é uma falência do sistema. O sistema não funciona como deveria. Existiram muitas falhas e, com certeza, ali tem corrupção também. Não foi algo casual. Mas eu não vejo as pessoas que fugiram como pessoas que têm uma capacidade de causar uma influência política. Mas ela não pode ter sido facilitada, doutor? Com certeza, com certeza. Teve participação de funcionário, algo planejado para que eles saiam, né? Teve uma obra, né? Uma obra ali que deixaram ferramentas, todas as condições para que eles saíssem. Óbvio que isso aconteceu, mas é uma consequência, em razão de uma falência do sistema. Agora, com relação ao aspecto político, né, do dia 25, por exemplo, eu acho que isso não tem uma relação, porque o que está acontecendo, né, talvez tenha mais importância o que vai acontecer no dia 25 com a fala do Lula, lá no exterior, lá na África, né? Foi na África que ele falou aquelas bobagens lá.
Então, ali sim, ele arrumou um problema realmente grande, muito sério, não só para ele, como para o Brasil, né? Então, e vai ter consequências políticas aqui dentro. Então, a fala dele vai ter consequências políticas aqui dentro. Ele mexeu. Uma coisa é você mexer com quem não tem força, né? Não tem força militar, não tem força política, não tem força econômica. Mexer com uma velhinha que está com a Bíblia na mão é uma coisa. Mas mexer com um país tão poderoso, né, quanto Israel, e que tem uma influência mundial muito grande, né? A influência de Israel no mundo é grande. Então, isso sim vai trazer consequências graves, não só para o presidente Lula, quanto para o país, né? Então, e disso sim vai ter consequências. E o que vai acontecer no dia 25 pode ajudar, né, a acelerar esse tipo de problema para eles, né? Doutor Robson, a fala do Lula é uma clara intromissão que ele fez com relação a Israel e o Hamas. E essa intromissão, inclusive essa ofensa internacional, é motivo de impeachment previsto na Lei 1054, se não me falha a memória, de 1950, que é exatamente essa questão da violação e invasão de atos hostis contra Estados independentes. Além da fala dele, ainda teve aquela questão do túnel embaixo da sede da ONU, né? Um prédio da ONU que tinha um túnel que permitia a passagem de terroristas e, se não me engano, 17 países já cortaram financiamento da ONU. Mas o Lula foi lá e ratificou que vai continuar mandando dinheiro para essa organização. Então, sim, isso compromete de forma muito séria o Brasil, não apenas a pessoa do Lula. O Brasil está numa situação difícil. Então, isso vai ter consequências, não vai ficar só na fala dele. Uma coisa é a que fala besteira aqui no Brasil, aqui não acontece nada. Mas falar bobagem lá fora tem consequências. Então, a coisa deve complicar para o Brasil, eu diria. O Brasil. Cassandra, sim, Cassandra, você quer falar? Sim, agora é interessante isso, tá? Porque depois vou passar para o doutor Joffre. Eu lembro que em 2023, no início de 2023, houve um decreto que anulava alguma jurisdição das Nações Unidas com o Brasil. Incluso, houve um dinheiro devolvido ao Brasil. Então, isso foi interessante, porque isso me pôs a pensar, será que... Porque o que acontece? As Nações Unidas trabalham com o mundo inteiro, mas o BRICS não trabalha com as Nações Unidas, eles estão trabalhando com a NAM, a Non-Alignment Movement, que é a mesma coisa. Agora, isso me pôs em questão se Bolsonaro, durante 2022, ele não cortou as relações... porque o que acontece? As Nações Unidas... eles sempre impuseram essa taxa de cada país pagar para as Nações Unidas, porque eles têm que viver de algum jeito, impuseram e eles eram obrigados, mas não existe obrigação de um país. De se manter filiado à ONU. De se manter filiado à ONU, isso mesmo. Então, eu lembro que houve incluso um dinheiro que veio para o Brasil de volta das Nações Unidas. Isso foi dinheiro pago por anuidade? Foi muito dinheiro. Foi um par de milhões. Pois é. Interessante. Eu tenho que utilizar isso com a Carmen, mas eu lembro que até nós chegamos a pensar, digo assim, opa, o que está acontecendo? Isso foi lá no início de 2023. Estranho. O doutor Joffre Caldas, o Júlio César Belmonte, está falando aqui, o sistema facilitou a fuga desses 2, e será que não foi para pegar o JB? Olha, eu vou dizer uma coisa. O doutor Robson Ramos acha que não. O doutor Robson Ramos acha que não. Eles não precisam soltar um preso para matar o Bolsonaro. Eles têm um monte, eles têm milhares de presos aí para fazer isso. Mas tem alguns especialistas, né, doutor? Olha, gente.
Eu acompanho o posicionamento do nobre colega, o nobre colega, né, que é Robson Ramos, tá? Desculpa, gente, eu tô danado para esquecer o nome do doutor Robson Ramos. Me perdoe, doutor. O que acontece é o seguinte, eu vou com ele. Até porque é como, reforçando o que ele falou anteriormente, infelizmente, temos um serviço carcerário péssimo, um dos piores no mundo, se não for o pior. Tá? Quer dizer, se torna até, aqui no nosso país, é o país das ironias, em que um presídio de segurança máxima não é direito de segurança máxima. Isso é notório, né? Um exemplo disso é essa fuga que aconteceu aí agora. Quer dizer, nós somos fragilizados. Nós, nessa situação, estamos refém, entendeu? De tudo de ruim. Na questão do que o sistema, né? Que o braço do sistema impõe a gente. Tá? Infelizmente. Doutor Joffre, aqui eu só para contribuir com o seu comentário, o doutor Walter Basílio, do Rio de Janeiro, ele diz assim, na minha visão, a fuga do presídio tem peixe grande. Os policiais carcereiros apenas não têm essa força. Só eles não têm essa força. As outras fugas são para abafar essa do presídio de segurança máxima, que foi a primeira vez na história que me consta que houve essas duas fugas atravessando todo o sistema de segurança, câmaras, portas, vigilância, portão de saída, enfim, tudo que foi afrontado aí. Eu não acho que eles tenham saído assim tão gentilmente pela fuga simples se não tivesse alguém dando ordem para que isso acontecesse, porque ninguém me convence. Respeito com a devida vênia ao nobre doutor Robson Ramos, ao doutor Joffre Caldas, mas eu, na minha modesta opinião, e eu aqui sou mediador, eu só vou emitir essa opinião e passo a bola adiante, mas para mim, não se realiza uma fuga dessa se não tem uma parceria ou algum auxílio, alguma ordem de alguém muito superior para que isso possa acontecer. Primeira vez na história desse presídio isso acontecendo. Veja só, eu vejo isso também, eu concordo com o senhor que tem gente por trás, veja só, é só analisar os fatos. Metade dos funcionários não estavam trabalhando naquele dia porque era carnaval, né? Tinha uma obra, 20 e tantas câmeras não estavam funcionando, então houve um conjunto de acontecimentos que facilitaram a fuga, né? Então, o que teve participação de alguém, óbvio que teve propina, pagamento, né? Isso teve, mas eu vejo a fuga deles como algo desse que foi solto aí recentemente, né? Pelo próprio STF, né? Deram uma liminar, ele saiu e falou, foi engano, vai lá buscar ele, já foi embora, né? Então, esse tipo de situação de soltar criminoso, né, é comum, eles não precisam nem fugir, basta entrar com um habeas corpus lá no STF que sai. Né? É verdade, concordo. Bandidos de alta periculosidade é comum, e muitas vezes pela porta da cadeia, eles abrem a porta e deixam sair. Então, eu não fico espantado com essa fuga, né? Com certeza tem gente participando. E é muito mais em função de propina, com certeza. Né? Tem muita gente que participou dessa trama, né? De dispensar metade dos funcionários, deixar mais de 20 câmeras desligadas, ferramentas espalhadas e um buraco para ele fugir. Então, óbvio que isso não aconteceu por acaso. Doutor Robson, doutor Joffre, doutora Cassandra, vocês lembram que certa feita um ex-ministro da Justiça foi visitar o Complexo da Maré? Depois, logo em seguidinha, teve alguém que foi visitar esse mesmo sujeito e disse que havia maus tratos dessas pessoas na prisão de segurança máxima, né? Olha, é muita coincidência, gente, doutor Joffre. Muita coincidência, meu irmão.
Olha, gente, é como eu já tinha falado, nós vivemos num país de faz de conta e o país da ironia, né? Mas óbvio, muito óbvio, que existem justamente a questão do aparelhamento em que se faz uma coisa totalmente simulatória, ou seja, existem pessoas que intervêm nessa questão para poder, no caso, beneficiar quem está lá dentro com a fuga. Óbvio que existe, que eles promovem os meios, entendeu? Para que a coisa venha a acontecer. Não tem, não, é como se fosse uma conta exata, como 2 e 2 são 4. Concordo plenamente, nobre colega Carlos, o nobre colega Robson, até se a nobre colega Cassandra falar, que eu acredito que ela também vai ter essa mesma concepção, em que tudo é arquitetado por alguém ou por algumas pessoas justamente para beneficiar através da fuga, né? E com isso aí se promove a questão do país do faz de conta e a questão do país da ironia, que é o nosso país. Infelizmente, é Brasil. Nós temos um outro agravante, doutor, que a gente também não colocou na mesa. O Brasil, atualmente, ele está vivendo uma situação econômica grave. Já tem um déficit de mais de 200 bilhões. Com isso, falta dinheiro para tudo. Até cortaram o dinheiro das Forças Armadas. Com certeza cortaram o dinheiro da educação, da segurança, etc. Então, até por essa deficiência, né, esse déficit econômico, pode estar faltando dinheiro para presídio também. E outra coisa, eu vou contar depois o que foi que ocorreu comigo quando eu estava no Exército Brasileiro, em 1995, no governo, quer dizer, foi com a turma, justamente com o corte de verba que o governo Fernando Henrique Cardoso, na época, fez com as Forças Armadas. Pode continuar. Então, até esse déficit econômico pode ter contribuído também com esse tipo de coisa, porque vai faltar para o hospital, vai faltar para a escola, vai faltar para a segurança pública. E vai faltar para o presídio também. Então, muito mais esse tipo de problema, acredito. Doutor Robson, doutora Cassandra e doutor Jofre Caldas, eu quero fazer aqui apenas um exercício de retrospectiva. Vocês lembram quando o Gilmar Mendes, certa feita, disse que o PT tinha dinheiro para financiar a campanha eleitoral até 2035? Quem se lembra disso? Eu lembro. Lembra? Lembra, Cassandra? Lembra disso? Aí, logo em seguida, agora mais recente, há uma notícia de que o PT estaria em São Paulo entrando com pedido de recuperação judicial. Lembram disso? Alguém está lembrado disso? Não? Eu achei isso estranho, mas... Então, alguma coisa está errado. Se eles têm dinheiro para financiar campanhas até 2035 e estão entrando em estado de insolvência, será que essas viagens do Lula não estão sendo pagas pelo PT em vez de serem pagas pelo erário público? Me parece que eles não têm acesso ao caixa forte, não? E outra coisa, eles afirmavam que eles estão pagando quanto é? 32 a 23 mil para a residência de Lula todos os meses. Eles estão alugando uma casa. Pois é, então vejam vocês que algo não está fechando aqui nessa história toda. Ele está usando o bem público, como, por exemplo, o avião, né? Despesas de... Mas isso, não. Quem é que paga isso? Alguém já entrou lá na Transparência Brasil para saber se, de fato, isso foi pago pelo erário público? Ou se foi pago por uma outra, sabe Deus, por alguém que está financiando esse sistema internacional? Né? Só para... Na entrevista do West, eles não falaram que nós estamos com uma PF, uma IBA em tudo paralelo? Então, o que é que nós sugere que nós estejamos com um governo paralelo também? Pois é, e vai entender dentro dessa situação toda, porque o sistema de arrecadação, o ano passado, o agro, mais uma vez, foi o suporte de toda a economia do Brasil. Né? Enquanto as indústrias, de um modo geral, se estabilizaram, não decresceram tanto, mas algumas entidades, alguns setores tiveram queda na produção de bens de consumo. Agora, o agro foi, mais uma vez, o campeão de vendas, inclusive impulsionou a bolsa de mercado e os contratos futuros, né?
Então, isso nos leva a crer que alguém está administrando o bem público fora do ambiente da política, essa política suja que aí está sendo exposta. E as pessoas estão desviando o foco de algo que está acontecendo de trás dessa cortina. Isso, para mim, está muito claro. Doutora Alicia Greco, nós já falamos no início da live sobre a Lei 12.605. Né? Ela é uma ação civil pública que está tramitando na terceira vara civil federal, na seção judiciária de Brasília, e há um despacho do juiz para citação da União Federal para que ela se manifeste nos autos dos argumentos trazidos pela ANAB, naquela ação civil pública. E essa citação foi feita em 13 de dezembro de 2023, portanto, ano passado. Nós já passamos dezembro, passamos janeiro, obviamente janeiro até o dia 19, dia 20, aí houve um recesso, mas já passou janeiro, né? Claro, teve o carnaval, mas estamos hoje no dia 19, né? Então os 30 dias, obviamente, já precluíram há muito tempo, então vamos aguardar o que o juiz vai decidir daqui para frente, mas o fato é que a ação civil pública está tramitando e em breve teremos as respostas. Vamos aguardar. E outro detalhe, que eu gostaria de... Perdão, doutor Robson, doutora Cassandra, doutor Jofre, mas eu tenho que fazer esse parênteses para deixar claro que nós estamos agora adequados ao novo estatuto, né? O novo Conselho Federal, já está tudo, o estatuto também está tudo adequado, a nova diretoria também, tudo arrumado, estamos prontos para o próximo passo. E, doutor Robson, e aliás, quem está na live sabe o que nós estamos preparando. Só que a gente não vai falar, né? Nós não vamos falar porque todo mundo sabe por que motivo nós vamos manter isso em segredo. Vamos seguir. Cassandra, desculpa, eu tive... Quero lembra que uns meses atrás teve os prefeitos que vieram para Brasília porque não estavam sendo repassados os fundos para as prefeituras. É o Fundo de Participação dos Municípios. Isso. Isso me lembro. Mas é justamente porque eles estão dizendo que eles não têm dinheiro. Sim. Né? E aí que entra uma nova versão. Quer dizer, nós estamos vindo aqui de pires na mão, isso sempre existiu, quando o governo não quer pagar. Sempre existiu isso. Só o único momento, e os próprios prefeitos reconhecem isso, sobretudo os prefeitos que estão do PT, principalmente no norte e nordeste do país, que eles reconhecem que é o tempo do Bolsonaro, inclusive no Rio Grande do Sul, esse governicho aí do PSDB, que não é nada mais PT do que o PSDB, ele disse que nunca recebeu tanto dinheiro quanto recebeu no governo Bolsonaro. Né? Então, o que leva essa gente tirar um administrador público que atendia com a res pública o interesse público para colocar um meliante que governa com a bilis, né? Chuta o balde como os outros países, remove embaixadores, né? Pergunta quanto tempo leva para uma oliveira da uva. Quer dizer, o que a gente está esperando de uma pessoa dessas? O pior. Entendeu? Então, nós estamos realmente numa encruzilhada que nós não temos mais condições de aceitar esse quadro. Agora, o que é mais humilhante de tudo disso é o estrago que esse cidadão causa no mundo político e diplomático com outros países. E aí fica essa questão, doutor Robson. De fato, que tipo de presidente da República as pessoas pensavam que iria ter com esse cidadão? A questão será que a dúvida até hoje persiste, vai persistir sempre, porque não teve o voto auditável, não houve, né, a certeza de que quem votou no cidadão X realmente teve o seu voto contado daquela forma. Então, essa dúvida sempre vai existir. Mas, como eu estou falando, a gente vive num momento tão caótico que, veja só, o cidadão que era ministro do STF, e lá no STF, tomou decisões que são questionáveis para as pessoas normais, né? Como ele mandou soltar as presas que estavam grávidas, amamentando,
ou que tivessem filhos até 12 anos. Ele foi a favor da audiência de custódia, né? Então, ele defendia teses que são contrárias ao anseio do povo. Lá no STF ele fazia isso. Agora ele é o ministro da Justiça. Cassandra, o Júlio César Belmonte está falando, foi o dinheiro usado para pagar o Congresso, pois os cofres do Brasil estão blindados com Campos Neto. É isso? Eu acredito nisso, acredito isso. Eu sempre vou me perguntar, eu vou sempre lembrar que da própria boca de Lula, ele disse que ele nem tinha uma cadeira no Planalto. Sim, lembro disso também. Então, e outra coisa, está confirmado que ele não está na Alvorada, tá? Eu tenho 2 pessoas que moram em Brasília e já estiveram 2 vezes, não tem ninguém na Alvorada morando. Entende? Mas o próprio PT admitiu isso, que eles tiveram que alugar uma casa depois que ele saiu do hotel. Então, se nós formos adicionar todos esses fatos, incluso essas coisas dos militares, da PF paralela, dá para entender que ele não tem. E outra coisa, quando o Bolsonaro emitiu aqueles 2, aquele longo de 2 de janeiro de 2019, que ela aboliu todos os ministérios e pôs todos os ministérios por baixo do Ministério das Relações Exteriores, que ficou vigente por baixo do responsável. Bom, Ministérios Exteriores é economia. Então, isso já deu para entender que ele fechou. E o que é que... Outra coisa, o que Lula falou? Que ele não tinha ministério suficiente, que ele teria que abrir novos ministérios. Mas como? Sim. Me entenda? Sim. Deixa só para falar, doutora Léo, estamos te esperando aqui, mas normalmente o prazo é 15 dias, né? A União tem prazo em dobro, então está certo, os 30 dias, como falamos. 30 dias, então não tá tudo certo, apenas para corroborar. E esse negócio, Cassandra, quando eles falaram que a Janja escolheu os móveis novos para decorar o Alvorada, esses móveis novos, eles não foram para a Alvorada, eles foram para decorar o apartamento onde ele está morando. Mas você sabe o que eu sempre falei? Lembra que houve aquela história da Xuxa vender a casa e depois a casa foi vendida aparentemente para um casal que nunca foi devolvida porque a história foi apagada? Eu acredito que eles estão alugando a casa lá. Porque logo depois dessa toda a história, se você segue a linha do tempo, você sabe que aí viraram amigas. A Canja e a Xuxa viraram amigas, me entenda? Então, o que me dá a suspeitar que eles possam estar alugando a casa da Xuxa? É bem provável, porque ela é uma militante assídua. Sim. Né, a Amanda, brincadeira de criança, não sei porque ela não fala aqui o nome dela todo, mas ela coloca aqui, aspas, tem um fornecedor meu da área de saúde que disse que ninguém que fornece insumos está recebendo os pagamentos. Logo, isso entra em colapso, pois muitos já não entregam mais nada para as prefeituras do Nordeste. É isso, doutor Joffre? É isso, doutor Joffre? Olha, perfeito. Tem municípios no interior, principalmente no polígono da Seca, que há meses não repassam salários. Para os seus funcionários. Alguma cidade do interior da Bahia está totalmente em colapso. Está em colapso. Por quê? Sim. Porque a renda que tinha realmente na cidade era o fundo de participação dos municípios. Né? O fundo de participação dos municípios. Então, o que esperar daqui para frente? Quer dizer, então entrega a própria sorte e ao Deus dará, infelizmente. Cassandra, quando o Mourão fez aquele pronunciamento no plenário do Senado Federal, ele fez aquela citação de que os... que fez com que ele mudasse de ideia? É isso que eu quero saber. Mas aí é que está. Depois, na verdade, ele não mudou de ideia, ele se reatriu. Mas eu acho que
será que ele não fez de propósito lançar isso? E depois, tipo, eu vou pôr a semente, me entende? Porque vocês lembram de um discurso que o Mourão fez muito tempo atrás, muitos anos atrás, lá na maçonaria? Lembro, sim. Lembra que ele fez a mesma coisa, apontou para quem estivesse no poder na época? Então, qual é o jogo? Vocês sabem, eu sempre fico de pé atrás com o Mourão. Sempre fiquei. Só que o Mourão, quanto mais eu olho ele, parece que ele é aquele jogador que vem de vez em quando. Aparece quando é necessário. Então, Quer responder? O doutor Francisco Garcia diz assim: doutor Carlos, você sabe até quando Campos Neto terá seu mandato à frente do Banco Central? Acho que é final desse ano, né? É até o final. São 2 anos. Oi? É 2 anos, sim. É o final de 2024. Eu acho que é isso. Então, ele ainda tem... Eu não sei qual é exatamente o mês, mas sei que até 2024, porque o Banco Central agora, com a sua autonomia de agir, quer dizer, não precisa mais esperar que ninguém indique quem é o presidente, apesar do PT ter feito um esforço excomunal para tirar o Campos Neto da presidência, ele aguentou firme, né? Foi uma pressão violenta, mas ele está aí, né? Está aí feito uma rocha, né? E ele não se rendeu aos caprichos da ameaça. Doutor Robson. O que eu estou entendendo, a fala da Amanda sobre falta de pagamento aos fornecedores, eu entendo que vai ficar muito pior. É Vivian o nome dela, viu? Vivian, ela disse que agora eu sou a Vivian. Ok. Eu acredito que vai ficar muito pior depois dessa fala do nosso presidente lá na África, porque muitos comerciantes, muitos empresários, mesmo aqui no Brasil, eles são judeus. Então, ele vai comprar uma briga que vai ter consequências econômicas muito graves para o Brasil. Perfeito. Então, não vai ficar de graça. Israel não vai entrar com tanque aqui, mas que ele vai dar uma resposta, né, econômica, isso vai ter consequências. Então, esses atrasos em pagamentos, né, do governo, eu acredito que vai ficar bem mais complicado ainda, né, até chegar um ponto em que realmente a situação dele vai se tornar insustentável. Isso vai acontecer bem em breve. Eu, de vez em quando, eu vou fazer um parênteses, Veritas. Aguarde, nós, no início da live, conversamos que as ações que a gente está tomando não serão mais publicadas na live. E a doutora Léo e o doutor Marcelo e o doutor Maurício sabem muito bem por que nós não divulgamos mais isso. E a pergunta do doutor Francisco, o nosso irmão lá do estado do Paraná, o Chico Garcia, esteve conosco no Congresso. Ele, inclusive, ele diz que é novembro de 2000... Aliás, a doutora Léo fala que é novembro de 2024 que o Campos Neto sai. Não sei se vai ser preciso, se ele pode ser reconduzido ou não, mas, de qualquer forma, ele é um cara que blindou o Banco Central do desastre, né? O próprio sistema falou que ele estava mantendo um patamar de juro muito elevado e que ele estava tentando quebrar as empresas do Brasil, quebrar o sistema financeiro, querer encher os cofres dos capitalistas, enfim, isso era tudo uma narrativa. E quem se lembra, de certa feita, de um vídeo que circula ainda desde o ano retrasado, que alguém disse que se o político não mente, não se elege, então alguém pode acreditar no que essas figuras estão falando à frente dos palanques internacionais? Doutor Joffre. Perfeito. É como se fala, é tudo uma questão desses políticos usarem justamente
um engodo semântico, tá? E até a própria questão da demagogia, justamente para poder mentir. Eles mentem. Por uma questão de se aproveitando justamente da falta de esclarecimento das pessoas, para poder, no caso, se elegerem, isso é notório, e defender os interesses próprios e dos grupos que eles representam. Infelizmente, é o que está acontecendo. Se bem que nós sabemos que em 2022 não houve eleição. Isso é notório. Sabemos que foi uma nomeação que vinda justamente oriunda de um livramento processual, de uma manobra jurídica torpe, né, suja, já sabemos de quem é, para que, no caso, venha esse cidadão que está aí cometendo atrocidades diplomáticas, entendeu? Se ser nomeado, para poder, no caso, infelizmente, estar essa balbúrdia e esse desastre em todos os aspectos que nós estamos passando, né? No nosso país. Infelizmente, agora, infelizmente, estamos aí nessa e só o Senhor Deus para poder ter misericórdia de nós, brasileiros. Nós aqui não somos leigos no direito, nós somos advogados. Portanto, nós sabemos o que aconteceu. O cara já estava cumprindo pena há mais de 500 anos. Não adianta ele querer ser responsabilizado. Um juiz, né, dizendo que ele é o juiz da Lava Jato, o juiz natural, né, né, na época era o Sérgio Moro. Aí depois ele havia imposto uma pena, e essa pena foi majorada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Foi majorada. Depois o Superior Tribunal de Justiça revisou a pena para reduzir um pouco, mas sempre todos eles mantiveram a condenação. Inclusive, a questão suscitada do foro foi objeto de uma ação do próprio Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Então, depois de uma manobra jurídica, entregaram esse cidadão, o sistema tirou ele da prisão, onde ele estava cumprindo pena. Se houvesse dúvida, meu irmão, doutor Jofre, doutora Cassandra, doutor Robson Ramos, internautas, doutores e doutoras, se houvesse dúvida na condenação, eu seria o primeiro a dizer, olha, houve uma injustiça. Agora, dúvida e injustiça são essas pessoas presas no 8 de janeiro, que não houve individualização de pena, né? Foi feito um pacote, né, de pessoas levadas ao campo de concentração por estarem vestindo verde e amarelo, né? E isto, sim, inclusive teve mortes, todos nós sabemos, né? Mortes, inclusive foi comunicado isso à corte, que havia gente em estado de saúde precária, fragilizada, mas não houve atenção a esta gente. Enquanto isso, nós estamos vendo pessoas que supostamente tem uma traficante que vai lá e diz para o Supremo Tribunal Federal, ou diz lá para o ministro da Justiça, de que há maus tratos na Papuda, ou sei lá onde, né? E nós estamos vendo essa coisa ridícula que envolve o direito. Aliás, que professor se anima hoje a dar aula em direito constitucional nas universidades, nas faculdades e nos campos do Brasil, doutor Robson Ramos? Hoje, nós sentimos eu já perdi isso, mas eu durante muitos anos, eu sentia uma indignação, uma revolta. Acho que até já falei isso para o senhor. Me sentia extremamente revoltado lendo o que está nos livros de direito, né? Que diz uma coisa que, na verdade, significa outra, né? Toda aquela proteção ao cidadão, a gente era iludido. Já acho que eu falei até isso aqui na live. A gente enxergava aquilo como um olhar ingênuo. Então, a gente acreditava. Mas depois que nós começamos a enxergar, tiramos essa cortina, né, que estava na frente dos nossos olhos, aí passou a ser revoltante ler um livro de direito constitucional ou de processo, porque a gente vê que aquilo não está sendo feito para as pessoas de bem. Ele é
O direito ele é feito para proteger aqueles que estão do mal. E nós, durante muito tempo, tivemos uma certa revolta lendo os livros. Mas hoje nós entendemos melhor o que está acontecendo. Hoje a gente vê o aspecto político por trás disso tudo. Hoje a gente enxerga que nós, na verdade, não temos mais sequer um Estado de direito. Aquela coisa que se chama democracia, nós nunca tivemos, mas nunca esteve tão estampado na nossa cara isso, né? A democracia não é um conceito abstrato, ele é concreto, ele é real, ele tem que existir materialmente. Então, no Código de Processo, tem que ter democracia. Democracia, ali no Código de Processo, é o exercício da cidadania. Então, quando você pleiteia um direito, né, aquele direito tem que ser respeitado, obedecido, conforme está escrito na lei. E a gente, hoje, né, vê que isso é um absurdo. Isso aí é uma violação ao princípio da democracia. O senhor tem um direito, o senhor faz uma petição e o juiz simplesmente ignora aquilo. Ele faz o que ele bem entende. Ele recusa aceitar a petição, ele dá a decisão, a sentença, o acordo, ele faz o que ele quiser, né? Isso é uma violação à democracia, né? E nós não enxergávamos essas coisas. Então, a nossa democracia realmente deixou de existir em função do próprio Poder Judiciário. O Judiciário, quando ele não respeita a lei e transforma não só a Constituição, mas também o Código de Processo, seja penal ou civil, numa coisa banal, ele está violando a democracia. A democracia ela tem que ter instrumento para ser exercida. Como é que nós vamos exercer nossos direitos e os nossos poderes, se não através do direito, através do Código de Processo, através da Constituição? E isso não está acontecendo. Hoje, a lei é a vontade do rei. Por isso que essas pessoas foram presas ali, né, em Brasília, 1.500 pessoas, quase isso, sem que exista fundamento legal, sendo que viole todos os códigos, né? Viola a Constituição, Código Penal, Código de Processo, viola tudo. Eles fazem o que eles bem entendem e continuam fazendo. E não existe ninguém... Pacto de São José da Costa Rica, o Tratado de Roma, né? Tudo isso foi violado, tudo. A democracia ela tem que ter instrumento para que seja exercida pelo cidadão. Mas, doutor Robson, olha o absurdo que aconteceu na semana passada, o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional emenda constitucional. Pois é. Né? Declarar inconstitucional uma emenda à Constituição. Gente, nós estamos realmente vivendo um estado de exceção. Cassandra, o Júlio César Belmonte está dizendo que agora ele está no colo do capeta. Alguns estão se passando por ele. Colocaram até o Lulares deficiente no Egito com 2 pés esquerdos. É isso mesmo? Eu vi um vídeo que mostrava 5 dedos. Eu juro! Eu fui fazer a montagem. Não é montagem, ela abanou. É muito cômico isso, meu Deus. É muito cômico. Que teatro que nós estamos vivendo, meu Deus. Uma tragédia. É uma tragédia. Uma tragédia grega. Como é que é a nova praga do Egito? Meu, aquela foi muito boa, pelo amor de Deus. E aquela montagem de fotos. Eu adoro. Eu tenho um programa que eu já usava no trabalho, que eu desmonto as camadas das fotos. Aí eu fui lá ver todos os casais que... É um cenário, me entende? Em frente às pirâmides. E outra coisa, ele foi diretamente do voo para as pirâmides porque estava com a mesma roupa. E colorida ao máximo. E a pomposa sempre de vermelho, né? Não, é um laranja. Eu chamo... É sempre um laranja vermelho. É abóbora.
Meu Jesus. Doutor Robson, a doutora Léo está dizendo assim, ó. Doutor Robson, a democracia está escancarada, amigo. No Brasil, assentado na corte, está mostrando a todo instante. Doutora Léo, hoje queimou nossa participação aqui, mas está bem, vamos lá. Mas ela está bem ativa ali. Sim, ela está fazendo sua participação aqui. E o Chico Garcia, do Paraná, está dizendo, mas tudo isso é a falta de força do Senado. Eu não diria falta de força. O Congresso Nacional perdeu a sua função. Não existe mais Congresso, doutor Chico. Tá bom, meu irmão? Não existe. Doutor, daquela pesquisa que nós fizemos, eu e a doutora Leonice, e que explica tudo o que está acontecendo. Começa lá na época do Império, daquele órgão, o IAB, que queria ter mais poder do que o rei, e que continuou nos bastidores, se infiltrando em todos os órgãos, né? Todas as instituições públicas. Então, quando a gente fala do Congresso, o Congresso tem lá 613 parlamentares, mas só meia dúzia manda. E quem são esses parlamentares? São exatamente advogados. São ex-advogados, ex-promotores, ex-juízes, são pessoas ligadas ao direito. Eles é que estão ali e dizem para os outros parlamentares o que pode e o que não pode, o que é certo e o que não é. Então, eles têm uma lábia que é capaz de convencer os demais, que já não tem, além de não ter conhecimento, né, a maioria também não tem, como é que eu digo isso sem ofender? Vamos dizer inteligência, mas não é no sentido de querer ofender, chamar de burro. É que existem coisas que são inatas ao ser humano. Você não precisa ter pós-graduação em nenhuma área do direito para saber o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, né? Para ter inteligência, né? Nós precisamos mudar a forma do parlamentar pensar. Eles têm que entender que eles têm que participar dos cargos mais importantes, mesmo que ele não seja, e principalmente por não ser advogado. Eu defendo a tese de que ministro do STF não tem que ser cargo exclusivo de advogado, assim como o presidente da CCJ, a CCJ não tem que ser ocupada por advogado. Esse é o grande erro que nós cometemos. A gente coloca advogado na CCJ, das duas casas, coloca advogado no Supremo, e você quer mudar as coisas. Não vai mudar nunca, porque são exatamente essas pessoas que tramaram todo esse caos contra o nosso país, contra o nosso povo, né? Não é a elite, não são todos os advogados que estão nesse pacote, nesse balaio. Mas existe uma elite que governa esse país há muitos séculos. E eles vão passando isso de pai para filho, né? E nós temos a ideia de que, para ser um bom ministro do STF, você tem que ser advogado. Isso é um erro. Tem que ser juiz ou promotor. Isso é o grande erro que a gente comete. E não precisa nem ser advogado para ser ministro. Na CCJ, quantas leis, doutor? A gente vê leis inconstitucionais, que a gente sabe que é inconstitucional, mas na CCJ passa. E outras que não são inconstitucionais não passam na CCJ. A gente sabe que é uma vantagem. E quando passam nas duas casas, tem um presidente que falsifica, tem uma assinatura falsificada também, né? Exatamente. Que república de banana é essa, Dr. Robson? Isso não é possível que, num país de dimensões continentais como o nosso, possa ter esse comportamento, quando todo mundo quer que a única coisa que todos querem é ter direito ao trabalho. Ninguém quer viver de esmolas, né? E poder ir para a rua, vender sua água na beira da praia, né? Fazer o seu meio, trabalhar, enfim, isso que o povo quer. O povo não quer esmola do governo. E o que nós estamos... Tem até um texto que eu li recentemente, que é uma fala do Gilmar Mendes, ele que foi o que começou, mas foi endossada pelo Lewandowski também, de que o STF não tem que dar importância para a opinião pública. Ora, eles são um poder político, eles não são um poder judiciário, eles nem deviam julgar, né,
julgar divórcio, adoção, essas coisas não é problema deles. Eles não deviam fazer parte disso. Ele é um poder político. E tem que prestar atenção na opinião, né, dar ouvidos à opinião pública. Todos os políticos têm que dar ouvidos ao anseio popular, o que o povo quer, e não fazer o que eles fazem, mas eles estão ignorando a opinião pública como se isso fosse mérito deles. Isso não é mérito, isso é um demérito. É isso mesmo. Cassandra ia falar alguma coisa? Pois é interessante que a heroína postou no Twitter que toda a frota do combate da FAB depende de empresas israelenses. O negócio vai... Eu estou falando isso. Não é só nessa... A área econômica é toda dominada pelo pessoal de origem judia, né? Então, se ele fez aquilo com a intenção de minar a FAB, vai medicina, indo. Hospitais, muita coisa depende deles. Então, Se eles entenda. começarem a boicotar tudo, vai quebrar os países rapidinho. Entendeu? A manobra? Sim. Ele ainda arrumou mais inimigo, porque ele convidou algumas pessoas, os países, vamos dizer assim, não muito interessantes, para fazer parte do BRICS. O Egito, se não me engano, a Etiópia e o Líbano, né? Alguns países que são, francamente, financiadores do terrorismo, ou que praticam isso no próprio país deles, né? E ele chama esse pessoal para participar do BRICS porque eles querem criar uma nova geopolítica. Olha, você vai criar uma geopolítica juntando gente pobre, sem dinheiro, sem recursos, para enfrentar os poderosos. Nossa, você está querendo um suicídio, né? Isso é suicídio que ele dá, essa ideia dele. Perfeito. E quem vai pagar somos nós, né? A gente é que vai pagar, sofrer as consequências. Cassandra, houve um anúncio recentemente, mas parece que foi desmentido, da vinda do Donald Trump para o evento no dia 25. Está confirmado ou não? Não tem nada no plano de voo, nem no planejamento. E o Milei? Também nada. O Milei não está lá ainda em Israel? Ou já voltou? Não, que eu saiba, ele já está de volta. Mas é o que eu perguntei na live, todo mundo diz, porque Donald Trump está chegando. Aí eu digo assim, vocês precisam de Donald Trump? Você já não tem Bolsonaro, que é 10 vezes maior? Esse é o ponto. Para que nós precisamos dessa gente? Né? Não é nada, é um americano. Eles têm que governar o país deles e nós vamos resolver nossos problemas aqui. Né? Nós não precisamos dele aqui. O povo é que vai dar o suporte para o nosso presidente. Esse é o ponto que pouca gente quer enxergar. Nós não precisamos de Donald Trump, nós não precisamos de Milei, nós não precisamos de quem quer que seja, nem do Putin. Né? Então, eu penso, na minha modesta opinião, é o povo do Brasil que vai dar resguardo ao evento do dia 25 na Avenida Paulista. Isso. E mais ninguém. E a tua... E o que ele falou? O que ele falou? A pessoa mais importante nesse dia é o povo. Entenda? É o povo o mais importante. E o interessante agora, que eu fiquei sabendo hoje, que a Polícia Federal teria notificado o presidente Jair Bolsonaro para depor para o dia 22 de fevereiro. E parece que o delegado... Aliás, o advogado do presidente disse, olha, dia 22 ele não irá. Eu acho que está na hora. Está na hora. Está na hora. A ordem... Dr. Robson Ramos, você que mora também, que morou nos Estados Unidos, em Utah, né? O xerife do condado, quando ele recebe uma ordem flagrantemente inconstitucional, ele cumpre essa ordem? Não cumpre. É isso. Por que aqui no Brasil se cumpre? Por falar nisso, eu queria perguntar para vocês o seguinte: essa Polícia Federal que vai, intima, invade casa, etc. e tal, é a verdadeira Polícia Federal ou alguma polícia paralela? Eu estou perguntando. Eu entendo
que quando um jogador marca gol, o time inteiro perde. Não tem que pôr a culpa num jogador. Que nem agora, nesse jogo aí, o goleiro do Palmeiras tomou um frango ali. O time perdeu. Então, quando um falha, todos falharam. Então, se existe um grupo, né, da Polícia Federal atuando como jagunços, né, de cangaceiro, todos são culpados. A gente não pode isentar ninguém de culpa, porque quem cala consente. Se eles fossem contra e quisessem que a lei fosse cumprida, eles próprios tomariam a iniciativa de falar o seguinte: olha, é o seguinte, vocês estão extrapolando, vocês estão agindo fora da lei e nós não vamos permitir, porque vocês vão queimar o nosso nome. E como todos se calam, todos concordam, então todos são responsáveis. Eu, se fosse eleito presidente nesse ano que vem, a primeira coisa que eu faria era extinguir a Polícia Federal, porque eles envergonharam o nome da polícia. Ser polícia não é ser jagunço. Não é, a polícia tem que dar exemplo de cumprimento da lei, não de violação da lei. E a gente está vendo, o que a gente está vendo não se pode admitir. Por isso, não tem inocente, todos são culpados. Inclusive o doutor João Batista Santiago, nosso segundo suplente lá do Estado do Espírito Santo, ele diz: doutor Carlos, ele irá, só irá dizer que não tem nada a declarar. O que eu sei, doutor João Batista, é que enquanto ele não tiver acesso àquele famigerado processo dos autos, onde está inserido o processo do presidente Bolsonaro, como é que você vai se defender de algo se você não sabe o que está escrito nos autos do processo? Kafka deve estar com inveja do Supremo Tribunal Federal. Mas para que se defender, doutor, de uma coisa que não defender existe? Que não existe, exatamente. Não existe. Se esse processo não seguiu o regulamento, né, os procedimentos legais exigidos, ele não existe. Então, doutor, outra coisa, me permite apenas uma colocação. Jair Bolsonaro, ex-presidente, não tem foro privilegiado. Por que o Supremo Tribunal Federal? Exato. Então, é por isso que eu fico indignado com a Polícia Federal estar fazendo o que está fazendo, porque eles não são analfabetos, eles são pessoas que têm uma graduação elevada, são especializados, têm doutorado, cursos em vários países, tem muita gente super bem qualificada ali, não tem analfabeto. Eles não estão cumprindo aquela lei ilegal, na ordem ilegal, porque são ignorantes, analfabetos. Não, eles são qualificados, eles sabem o que estão fazendo. Então, todos eles são responsáveis. Não tem um único policial federal que seja inocente. Todos são cúmplices, porque se o senhor vê uma coisa acontecendo dentro da sua casa, um irmão ou um filho seu, a sua obrigação é impedir que ele continue fazendo. Então, se o senhor permite que os seus filhos, seu irmão, ou alguém da sua família faça coisas erradas, o senhor é cúmplice, não pode reclamar. Sim. Né? Porque aquilo denigra a família toda. Cassandra, aqui, Canal Nobre, ele só fala, doutora Cassandra, não sei quem é. A doutora Maria Helena Alves diz: em São Paulo está tudo muito misturado, muitos bandidos nas ruas. Eu acho que isso em todo o Brasil, doutora Maria Helena. Acho que em todo o Brasil que acontece isso. E o Chico Garcia, doutor Francisco Garcia, do Paraná, diz: a Polícia Federal e a BIM têm que ser independentes. Uma coisa, nós sabemos que a polícia, a BIM, ela é independente, né, Cassandra? É independente porque, se vocês forem no portal das transparências, eles têm todas as ABINs de cada estado têm CNPJs. Eu acho que a questão vai além de ser independente, não é necessário ser... É até um problema grave essa questão de ter autonomia, né, virar um estado paralelo. A polícia virar um estado paralelo que não é subordinado a ninguém. Não é essa a questão. Quem tem que ter independência é o policial. Ele tem que ter independência na mente dele, no cérebro dele. Ele tem que entender que ele é subordinado à lei, não ao governador, não ao prefeito, não ao presidente, nem ao ministro, a ninguém. Ele é subordinado à lei. Então, se ele recebe uma ordem ilegal, ele tem o dever de não cumprir. Essa é a questão que precisa ser entendida por cada policial, né?
Não é questão de colocar a instituição como um ente autônomo e que não é subordinado a ninguém. Um Estado paralelo dentro do Estado. Nós não podemos ter esse tipo de situação. Nós temos que ter hierarquia e organização. Agora, temos que obedecer às leis. Então, quando o policial recebe uma ordem ilegal, ele tem que não cumprir. E, primeiro, ele tem que entender que ele é subordinado, o policial federal é subordinado ao ministro da Justiça. Ele não pode receber ordem direta do ministro ou do juiz, qualquer juiz, né? O ministro do STF ou de qualquer outro tribunal. O ministro do tribunal tem que mandar a ordem para o ministro da Justiça e o ministro da Justiça é que vai encaminhar essa ordem. Essa é a sequência correta. Quando o juiz manda direto no policial, ele está invadindo, né? Usurpando, né? Invadindo uma esfera de outro poder. E que é o que a gente já se acostumou a achar normal, um poder invadir a competência do outro. Esse que é o nosso problema. Tem lei, alguém pode falar, tem lei que permite isso. Sim, mas essa lei é inconstitucional. A lei que permite que o juiz mande uma ordem para o policial prender alguém diretamente é uma lei inconstitucional que viola a separação de poderes. Então, essas coisas é que a gente precisa começar a entender, né? E colocar na prática. Sim. Só para retificar, o doutor Francisco do Espírito Santo. Coincidentemente, o doutor Francisco Garcia também é do Paraná. Lembra? A Cassandra deve se lembrar que ele esteve lá no Paraná. Então, deu a coincidência de homônimos aí, paciência. Mas está feito o registro, doutor Francisco Garcia, do estado do Espírito Santo, nosso conterrâneo aí do doutor do doutor José Walter, nosso presidente aí do Espírito Santo, né? Que ele também esteve conosco em Canela, né? E o nosso segundo vice-presidente é o doutor João Batista Santiago e o doutor Carlos Eduardo Romano, nosso primeiro suplente, a quem rendemos aqui as nossas homenagens. Para nós finalizar, que nós estamos ainda para 1h30 de live, Cassandra, o evento de 25, qual é a expectativa e o que tem de novidade e o que nós podemos esperar? Eu acho que vai ser um evento gigante. Eu acho que vai ser, como ele falou, vai ser pacífico, mas vai sempre ter alguém tentando pôr a bagunça. Nós já sabemos disso. Mas eu acho que vai ser um virador de águas, me entende? Vai ser um marco. Vai ser mais um marco. Agora, o que isso está... eu ainda sigo falando que Bolsonaro não dá ponto sem nó. Então, o que está acontecendo? Tem muita coisa acontecendo nesses dias. Temos o G20, temos Blinken no Brasil, então, temos a mídia internacional no Brasil. Qual é o ponto? Qual é o ponto? O fato das autoridades internacionais não estarem aqui, para mim, já é um grande alívio, né? Porque depois vão dizer que o povo foi porque eles vieram, né? Assim, o povo irá porque tem um presidente que ainda é presidente, né? Agora, é interessante que cada vez que Bolsonaro está para fazer isso, Lula escapa para fora do país, não é? É estranho isso, né? É verdade. É verdade. É muito estranho. Doutor Maurício, muito boa noite, doutor Maurício. Mais uma vez, é uma pena que não deu para entrar antes na live, mas, de qualquer forma, podendo dizer boa noite e tchau, já está de bom. A palavra é sua, doutor Maurício, para as suas considerações. Boa noite a todos, boa noite, doutores, e todos os nossos inscritos aqui do canal. Também boa noite a todos os representantes da nossa nave. Boa noite para a doutora Léo também, que não está aqui, está em trânsito. Boa noite, doutor Carlos. Mais uma vez, é um prazer. Mesmo que seja rápido, né? Oi, tchau. Doutor Robson, boa noite, prazer estar com o doutor. Cassandra,
É um prazer, Cassandra, estar junto com você novamente aqui também. E, doutor... Ô, doutor... Nossa, olha, a minha mente anda tão assim, é o trânsito, viu? É o trânsito. Doutor Jofre, uma boa noite. Boa noite, doutor Maurício. É rápido porque hoje o trânsito em São Paulo está terrível, está uma situação caótica, né? Mas tudo isso porque nós estamos nos preparando para o dia 25. Dia 25 pode ter a mais absoluta certeza que vai ser outro marco no país. Cassandra, o Júlio César Belmonte comenta de novo, o Lavrov aqui no Brasil, é isso? Eu não sei, ele não estava na agenda. Ele está aqui? Diz ele, temos até o Lavrov aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui a agenda do Lavrov. Porque mais uma das coisas que eu volto a dizer, quem vai dar suporte para todo esse grandioso evento é o povo brasileiro. Pode ter certeza disso. Os estrangeiros que se vierem... está na agenda dele. Está chegando no mesmo dia que o Blinken. Olha só. Então, tá estranho isso, né? 17. Espera aí. Quando é que ele chega? Eles chamaram também, ou vão fazer o convite para que venha também embaixador de Israel, né? Ele chega quarta-feira. Depois de amanhã. Isso. Lavrov chega quarta-feira. Certo. Eu gosto do Lavrov. Ele é um estrategista, né? Um estrategista de mão cheia. Um grande estrategista. Olha, nós vamos aqui no Rio Grande do Sul... Essa pessoa é importante. Vocês lembram que quando ele veio da última vez e ele desembarcou de tênis e de blazer e jeans? Lembro. Logo depois. E foi o único país que ele fez isso, com Lula. Foi. O resto era tudo terno. É como dizer assim, eu aqui estou relax, não tenho que fazer protocolo porque não tem presidente. Quer dizer, tem presidente, mas substituto, né? Nem substituto. Então, ele desceu em Cuba ontem, dizia o Júlio César Belmonte, né? Ele desceu em Cuba e Caracas depois. Então é meio... Vamos aguardar para saber o que dará. Foi para Cuba e agora está vindo para o Brasil? Veja só. Vejam só. O doutor Robson, nós vamos indo para o final do nosso encontro de hoje. Eu só quero saber se o doutor vai lá no evento, doutor Maurício. Com certeza. Aqui na minha rua tem uma excursão. Vai bastante gente. E o que esperar desse evento, doutor? Porque qual é a nutrição do povo brasileiro em se deslocar de todos os recantos do Brasil para esse evento específico? O que o povo nutre hoje, na atual circunstância? Na minha ótica, eu entendo que o Bolsonaro deve estar preocupado com a possibilidade de ser preso. Então, ele está reunindo uma multidão para deixar claro para os tiranos de plantão que ele tem um grande apoio, né? E provável, aí eu já não posso garantir que possa existir alguma consequência, mas o nosso tirano de plantão, ele tem dado um tiro no pé. Porque, veja, as Forças Armadas, eles... Não adianta, eu me recuso a separar, tirar o joio do trigo, né? Porque é uma unidade, uma corporação. A corporação, ela tem que ser una, a gente não pode dividir.
Então, eu entendo sempre quando eu falo Forças Armadas, Exército, eu não estou falando do soldado é uma coisa e o general é outra, né? Eu até entendo que isso aconteça. Mas veja só, o nosso tirano de plantão andou prendendo algumas pessoas que ele não devia mexer, né? Os generais, eles sempre olharam muito para o umbigo deles. Eles querem promoção, cargos, medalhas, né? E quando o problema é do povo, eles diziam, vocês se lembram, que as Forças Armadas são instituição de Estado e não se envolve com problemas da plebe. Sim. Só que agora, o problema chegou neles. Tem general com tornozeleira eletrônica, tem coronel, tem gente sendo ameaçada de prisão, e isso prejudica a promoção desse indivíduo. Tem general que tem 3 estrelas, e para chegar a 4 estrelas, se ele tiver um processo, ele já não chega. Sim. Então, a coisa, né, que vivia só perturbando, incomodando a plebe, chegou neles. E o nosso ditador de plantão começou a pegar essas pessoas, e isso causa um alvoroço nos demais. Então, eu acredito que, dependendo do que vai acontecer no dia 25, mais a quantidade de indignação, né, desses militares que estão sendo humilhados, né, que é humilhar um cidadão que tem uma qualificação que pouca gente tem nesse país. Estudou nas melhores universidades do planeta, é super bem qualificado, está indicado para receber uma promoção para general de 4 estrelas. E acaba tendo a sua ficha manchada, né, por uma bobagem, um capricho, né? Porque esses ditadores de plantão, ele não está agindo dentro da lei, ele está fazendo as coisas por capricho. Então, eu acho que essa soma de fatores pode desencadear alguma coisa que seja favorável para o nosso lado, né? Pode ser que, finalmente, eles resolvam fazer o que deviam ter feito há 3, 4 anos atrás. Sim. Vamos aguardar. Eu sempre achei interessante, voltando ao tema do... O Bolsonaro sempre, quando ele fala do evento do dia 25, em defesa do Estado Democrático de Direito. Isso que o Bolsonaro não é advogado, né? Mas a quem se atribui hoje toda essa situação que está acontecendo no Brasil, todo esse processo de violação da garantia de direitos fundamentais? A quem tem algum responsável, doutor Geoffrey Caldas? Olha, a situação é a seguinte, gente. É como eu já tinha falado. Existe a questão do aparelhamento do sistema, que isso é notório, todos nós sabemos. É como o nobre doutor Robson Ramos estava falando, que, infelizmente, o cérebro desse sistema que está aí é uma entidade chamada IAB, que está justamente inserida nesse contexto desde o Império até os dias de hoje. E justamente o cérebro da serpente são eles, e que eles estão promovendo justamente, sempre promoveu essa questão desse aparelhamento para poder defender os interesses que já sabemos quais. Inclusive, nós, da ANAB, vocês podem até achar que eu esteja errado, não sei, mas nós da ANAB, de um certo modo, somos uma ameaça até o próprio IAB, porque nós somos uma entidade, nós somos uma associação de advogados, né? E que nós vamos descontar, tá entendendo? Então, sim, é isso. Então, o que é que acontece nesse entretenimento é o seguinte, o que, desde o Império para cá, em que o IAB, que é o cérebro da serpente, que promove justamente essa questão do sistema que foi implantado desde outrora para cá,
está ruindo, vai ruir, e outra coisa, vai cair também. Sim. É interessante, mas eu ainda diria que o único responsável hoje, ou dois únicos responsáveis por toda essa tragédia, chama-se Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Para mim, são os únicos responsáveis porque são financiados ou suportados, vamos assim dizer. Quem suporta, quem dá suporte a eles é o sistema. O sistema sabe ver quem é o sistema. Quem é o sistema para achar a cabeça da serpente. Né? Se você não achar quem é a cabeça da serpente, você não consegue dominar o sistema. E nós sabemos quem é perfeitamente. Nós sabemos quem é perfeitamente. Não é novidade para nós. Nós imaginamos, doutor. Nós imaginamos saber. Né? Mas nós não temos a certeza disso, não. Porque, olha, é muito sério o que está acontecendo. E agora, por ironia do destino, Cassandra, surge uma outra figura emblemática que é o José Sarney. Surge do nada. Reapareceu! Tem um montão reapareceu. Reapareceu o Felipe Martins. Lembra que desapareceu em novembro de 2022, depois daquele escândalo todo do FBI? Reapareceu agora. Mas será que não estava escondido por alguém? Me entende? Estranho isso, né? E agora o Sarney voltou, ressuscitou. Inclusive, teve lá, naquela posse lá da transmissão do cargo, né? Na primeira fila, com a digníssima dama do Adhemar de Barros, né? Naquela época do assalto ao cofre, enfim, aquelas maravilhas, aquelas coisas pomposas que estavam lá. Engraçado que ele reaparece quando 100 deputados votam o impeachment do Lula. Mas 100 não é nada, porque quando foi da Dilma não foi 360 e poucos deputados que assinaram. Então 100 é bem pouquinho ainda. É muito pouco, né? Sim. Muito pouco. Mas é muito estranho que esse cara dessa figura agora aparece do nada, né? Sim. Muito esquisito. E ainda já estão falando de trazer o Temer para mais perto do cenário, né? Para convencer certas figuras aí serem cautelosos, porque isso pode macular a República, né? Enfim, estão lá dentro do Congresso Nacional fazendo trabalho, mas é isso que é o problema. Esse que é o problema. Então, Pacheco, para mim, e Arthur Lira, eles deveriam ser sumariamente condenados à prisão perpétua, porque eles são os grandes responsáveis por isso. É pouco. Eles seriam... Não, mas tem que ser a prisão perpétua lá na Sibéria. Pode ser, né? Solzhenitsyn que teve lá, né, por um bom tempo. Eles um pouquinho. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então, nós temos responsáveis. E outro detalhe, essa história, Cassandra, Maurício, enfim, vou me reservar aqui, não precisa declinar os nomes, mas essa história de trazer para dentro do cenário do atual momento uma figura patética como é a do José Sarney, e nós sabemos o que aconteceu lá atrás também na era do Tancredo Neves. Está muito estranho isso, né? Essas figuras de vez em quando aparecem do nada, desaparecem do nada como verdadeiros zumbis. Então, vamos esperar que o 25 seja de fato um grande momento histórico, não só para o Brasil, mas para o mundo, a encorajar os países europeus, os Estados Unidos, enfim, para que todos nós possamos ter a certeza de que nós, como cidadãos, cumprimos com a nossa missão de cidadão. Dr. Robson Ramos, para as suas considerações finais. Então, só posso agradecer a todos, né, a presença de todos, dar um abraço virtual aqui nos colegas, e só nos resta rezar, orar, para que o dia 25 não seja só uma reunião, que exista algo a mais, e que tenha resultado. Perfeito. Isso aí, perfeito. Maravilha. Doutor Jofre Caldas, para as suas considerações. Eu só tenho a agradecer as oportunidades que me dá, especialmente o Dr. Carlos Schneider, de estar na companhia de pessoas tão nobres e abrilhantadas,
né? Como o nosso nobríssimo doutor Robson Ramos, a nossa portuguesa francesa mais brasileira, que já existiu de todos os tempos, Cassandra Marie, e o nosso nobríssimo doutor Maurício Rabelo, diretor nacional de comunicações da ANAB, que é uma pessoa extremamente valorosa nesse nosso meio. Tá? E a todos os internautas, né? Inclusive até a doutora Leonice, que infelizmente ela não compareceu aqui na nossa live, como diz o doutor Nobre Maurício, que ela está em trânsito, mas é isso aí. Tá? Uma boa noite a todos. Maravilha, muito obrigado, doutor Jofre Caldas. Hoje nós nos encontramos assim, meio desencontrado nas pretensões, e inclusive teve essa figura aí que nós não pudemos inserir a tua foto lá no sistema, mas enfim, não tem problema. Eu tenho certeza que o doutor entende isso. Doutor Maurício, para suas considerações, meu irmão. Bom, eu cheguei super atrasado devido ao trânsito, está terrível aqui em São Paulo, mas até queria dar só uma pincelada rápida, né? Bom, Lira e Pacheco, primeiro, que nem deveria estar à frente do Congresso Nacional pela manobra que fizeram, porque foram reconduzidos ao cargo, não deveriam. Já parte do seguinte princípio, já rasgaram o regimento interno e tudo mais. Então, tá periclitante, né? E assim, eles são totalmente responsáveis por essa situação. Isso é fato. Tá? E, além desses detalhes, inclusive agora, né, 100 deputados assinaram o impeachment do Lula, né, estão assinando para o impeachment devido, inclusive, às falas daquele ser, né, que atacou Israel de forma tão... Bom, eu não vou nem declinar, porque sem condições. Não tem denominação, não, isso não tem denominação. Eu não consigo falar porque, lamento, é algo assim que não tem como. Tá? Não vale a pena. A única coisa que eu posso fazer é prestar as minhas solidariedades a Israel. Isso com a mais absoluta certeza. Tá? Perfeito. Porque Israel naquele dia fatídico lá de Brumadinho, foi Israel quem veio aqui e estendeu a mão ao Brasil. E o Brasil não pode virar o rosto para Israel em hipótese alguma. Então, as minhas solidariedades a Israel. Então, assim, perfeito. Aqui a doutora Léo está falando que a defunta elogiou o cabeça, né, o tal lá, né, igual cabeça eu aqui, infelizmente, careca também, careca, né? Só que aquele lá é do mal, tá? Então, assim, eu só queria dizer essas coisas e dia 25 realmente esperamos algo que o povo que está acordado, o povo que está vendo a situação que vem acontecendo com o país, compareça e saiba de uma coisa, povo. Inclusive, espero também que todos nós da ANAB, nós advogados da Lei Maior, esteja junto nessa jornada também. Lá iremos sérios, né? Até o pessoal falando para não ter, como sempre a gente faz as manifestações pacíficas, e não levar bandeiras, cartazes, qualquer outra coisa do gênero, e saber que nosso país está em risco, e nós iremos para lá de forma séria. Não é uma festa, é algo sério do nosso país. Tá? É coisa assim, seríssima e de máxima urgência. Tá certo? E no mais, eu só tenho que agradecer, doutor Carlos, muito obrigado. Nosso querido doutor Robson Ramos, meu professor de constitucional. Cassandra, é sempre um prazer estar com você aqui nas lives, né? É uma maravilha ouvir você, né? Como diz o doutor Jofre Caldas, que é a nossa francesa, portuguesa, brasileirada, né? Doutor Jofre, um abraço e é um prazer também, uma honra estar com o doutor e todos da ANAB, inclusive os nossos presidentes e vice-presidentes também, e os demais nobres doutores. Maravilha. Muito obrigado, doutor Maurício, pela sua participação. Saudar aí os nossos internautas, canal Nobre, não sei quem é, né? Agora o doutor Ivo Oliveira, a doutora Léo, que não pôde participar hoje, doutor Roberto Silva, enfim, o doutor Roberto diz Lira, Pacheco e Moraes.
deve perder os seus cargos por ser incompetente. Eu acho que é tão singela essa frase incompetentes que merece um aditivo muito maior. Cassandra. Eles merecem uma estadia prolongada na prisão de Guantánamo, lá em Cuba. Isso mesmo. Gramado e São Paulo. Dr. Carlos Robson, Maurício, Jonas, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Leonice também, mesmo que ela não esteve, ela esteve participando aqui no chat. Saudades dela. Doutor Maurício, eu vejo você na segunda semana de março, em São Paulo. Vou estar um pouquinho mais de 2 semanas, então vamos nos ver. Que eu tenho que até ver como é que funciona aquele aparelhinho que eu comprei de você, porque eu ainda não consegui usar ele. Então, vamos ter que ver disso. Doutor Carlos, eu vejo você no Rio Grande do Sul na semana que vem, porque eu estou voltando à minha pátria, a pátria do meu coração, a única que eu reconheço. É a única que eu reconheço como minha. Ah, que maravilha! Que maravilha! Eu estou aqui. Bom, na Europa já faz 1 ano, eu não consigo aguentar mais. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira daqui, porque tá complexo. Então, estou com muitas saudades. Eu já estive o ano passado e agora estou voltando por mais ou menos, são 5 semanas. Então, mal posso esperar de estar de volta e quero agradecer a vocês essa oportunidade de nós debatermos aqui essas ideias maravilhosas. É o Brainstorm, é um think tank. E vamos em frente. No domingo, temos uma missão e ser ouvidos. E como diz Bolsonaro, vocês não sabem o poder que vocês têm, porque nós somos a cláusula pétrea da Constituição. Lembrem disso. Verdade. Nós somos a cláusula pétrea dessa Constituição. Nós somos a voz que dá a manifestação ao Brasil. Entende? Então, vamos em frente e vamos prestigiar nosso presidente e vamos prestigiar o Brasil, nossa pátria. Perfeito. Nós queremos aqui, então, saudar os nossos internautas que estiveram conosco nesse horário. Aqueles que gostaram da live, por gentileza, dê seu joinha, é muito importante para a nossa progressão dentro das nossas lives semanais. A inscrição também é fundamental, que você participe deste debate, porque nós temos um compromisso muito sério, como disse a Cassandra, né? Esse é nosso país e a defesa dele nós não podemos atribuir aos outros. É de nós mesmos que deve partir esse interesse de preservar a nossa liberdade, a nossa soberania e, principalmente, o nosso Estado democrático de direito. Aos nossos internautas, então, assim, abraçamos e deixamos nossos agradecimentos ao Dr. Robson, que sempre gentilmente está conosco todas as segundas-feiras, rendo aqui minhas homenagens e a minha gratidão. Ao Dr. Jofre Caldas, meu irmão da Bahia, nosso diretor de comunicação social da ANAB Bahia. Quero, através do Dr. Jofre, saudar o Dr. Fábio, a doutora Alice, a doutora Cacilei, né, que são os nossos representantes do Estado da Bahia. Dr. Maurício, o nosso diretor de comunicação social da ANAB Nacional, rendo aqui também as minhas homenagens ao nobre doutor. E a Cassandra, então, nem se fala, Cassandra. Muitíssimo obrigado. Você sempre engrandece os nossos encontros, você nos traz sempre um conforto nas suas colocações e principalmente no aprimoramento do conhecimento geopolítico, o que é muito importante. Muito obrigado, Cassandra, por estar conosco dentro desse encontro. Que Deus os abençoe. Semana que vem, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais uma live para todo o Brasil e todo mundo, já com algumas imagens do dia 25 de fevereiro. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, boa noite.